Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário esse vídeo, esse podcast vai ser ouvido, né? Ah, Obrigado, Arthur, pela tua presença. Nós estamos aqui no nosso segundo Tech Talks de HVAC, de refrigeração em HVAC, com o tema refrigeração, refrigerantes inflamáveis, um tema extremamente atual, relevante, que está mudando o mundo da refrigeração e do ar-condicionado nos últimos anos aí. Aqui no Brasil a gente também já começou a sentir algum impacto, né? O meu nome é Samir Hernandes. Eu estou atualmente como o chair de refrigeração do Chapter Brasil, da Asher Chapter Brasil, e também como co-chair do CTTC do Asher, da Asher Chapter Brasil. Arthur, novamente obrigado. Você quer fazer uma breve apresentação tua, falar um pouquinho de você? Primeiramente, Samir, eu queria agradecer a você, a Asher, o convite, estar participando desse Tech Talk com vocês, trocar algumas ideias, experiências na área de monitor de HVAC. Eu trabalho na Chemours, meu nome é Arthur, né? Eu sou gerente de marketing da Chemours. Trabalho na Chemours há mais de 20 anos, considerando o tempo que ela era ainda do POM, né? A Chemours é o fruto de uma separação de uma das unidades de negócio da Dupont. Em 2015, formou essa companhia. A gente costuma brincar que é uma startup com mais de 200 anos de experiência, né? Porque a Dupont tem essa longevidade, né? De tempo, e a gente trouxe todo o know-how, tecnologia, as fábricas, laboratórios, quando formamos a Chemours, né? Então, a Chemours tem essa experiência e também tem o sangue, a vontade de uma empresa nova, de crescer, de ganhar seu espaço dentro do setor e da indústria. Então, obrigado novamente pela oportunidade. Estamos aqui para falar um pouquinho dos fluidos inflamáveis, né? Trocar uma ideia sobre como a gente vê esse segmento a partir de agora. Legal. E a tua formação é em engenharia química, correto? Isso, engenheiro químico. Engenheiro químico. Por que você escolheu a engenharia química, Arthur? Samir, eu acho que foi... primeiro, eu tinha sempre foi uma facilidade para mim a parte de exatas, né? Então, acho que desde de jovem eu já imaginava trilhar aí o caminho da engenharia, né? E química, porque acho que eu sempre vi aquela coisa de transformar, né, produtos, transformar substâncias, até aquela coisa um pouco mágica, né? Quando era criança, a gente fazia aquelas brincadeirinhas de experiências de cor, né? Que você conseguia mudar um produto de uma cor para outra. Então, acho que foi um pouco essa minha inocência, né, de infância que virou, no final, uma profissão para mim do futuro, né? Acho que foi por causa disso. Interessante. E você já tem uma experiência grande no segmento, né? Pelo que eu pude estudar sobre o teu perfil, aí são mais de 20 anos atuando na área. E esse conteúdo que a gente está gerando, ele é para profissionais de diversos níveis dentro do nosso segmento, né? Tem muitos estudantes que vão ouvir a gente certamente, pessoal dos Students Branch. Uma dica que você daria para esses estudantes que estão começando, ou até mesmo os engenheiros, jovens engenheiras que estão iniciando? Você tem alguma dica para dar para eles sobre Legal. carreira? É uma boa pergunta, Samir. Eu comecei na Dupont, né, isso foi em 96, e desde 96 eu trabalho no segmento HVAC, né, setor de refrigeração, ar-condicionado, e nunca deixei de gostar, né, de um setor. Acho que é um setor que até é muito dinâmico. A gente vai falar um pouquinho, né, das gerações de diferentes fluidos refrigerantes que a gente teve e tem, né? A gente vive essa dinâmica até hoje. Acho que o importante, a dica que eu dou para os estudantes, né? Eu acho que assim, sempre vai ter atividades que a gente gosta e não gosta, né? Não existe uma profissão que você faz 100% do tempo que você está ali, você está fazendo coisas que você gosta. Acho que o importante é que a maior parte do tempo, né?
você faça, né, você trabalhe com coisas que você goste, né? E isso, a parte burocrática, a parte administrativa, ela sempre vai fazer parte, né, do seu trabalho, mas, logicamente, é o que eu comentei, predominantemente o trabalho tem que te dar a maior parte do tempo tem que te dar o prazer, né? A outra dica, o outro ponto que eu sempre comento, desde cedo, né, trabalhar na questão da sua educação financeira, né, o quanto mais cedo você tiver uma disciplina financeira, isso vai ajudar no desenvolvimento da tua carreira, né? Eu posso dizer que quanto mais você se preparar desse lado, né, quanto melhor você tiver desde o início da sua carreira trabalhando nessa parte financeira, mais tempo você vai poder trabalhar com coisas que você mais gosta, né? Então acho que isso é o natural do sucesso em qualquer carreira que você escolha, né? Acho que o sucesso não necessariamente tem que ser o presidente da empresa, o diretor da empresa. Em qualquer função que você esteja exercendo, você pode atingir o sucesso, né? E continuar estudando, importante, isso nunca deixar de continuar aprendendo. E aí, quando eu falo continuar estudando, às vezes não é só o curso, né? Não é só o treinamento que você faz. Acho que quando você adquire uma nova função, um novo trabalho, né? Trabalhar com diferentes pessoas, você vai estar aprendendo, né? Então, a experiência prática, muitas vezes, tem muito mais valor, às vezes, que uma experiência em um curso que você faça, tá? Então, acho que são essas 3 dicas que eu dou aí, Samir, e de novo, eu continuo aprendendo, talvez daqui mais 10 anos eu esteja falando outras dicas, né? Mas é a experiência que eu tive até agora, tá? Gostei muito dessas dicas e gostei muito dessa relação que você fez da parte financeira com a carreira. Tem tudo a ver, né? Ter uma disciplina financeira vai te Verdade. proporcionar cada vez mais trabalhar ainda mais o que você gosta, né? Muito bacana. Obrigado. Agora Exato. eu queria entrar um pouco no tema da nossa conversa, né? O nosso tema é refrigerantes inflamáveis. Esse assunto, por acaso, ele é alguma novidade? O que você tem a dizer sobre isso? Samir, eu acho que assim, de alguma forma, os fluidos inflamáveis sempre foram uma opção para refrigeração, até para o ar-condicionado. Acho que nos primórdios, né, da refrigeração moderna, a gente até utilizou, a indústria já até considerou o uso de fluidos hidrocarbonetos, por exemplo, né? Agora, com o desenvolvimento de substâncias, tecnologias, né, inclusive substâncias mais seguras, né, o próprio clorofluorcarbono, ele veio justamente a grande vantagem dos clorofluorcarbonos na época, né, era a questão da segurança, né, ele era um fluido não inflamável e excelente performance, e substituiu muito das soluções, tecnologias antigas, inclusive alguns hidrocarbonetos, eles acabaram ficando muito mais restritos. Hoje, a gente voltou a discutir esse tema, né, muito pela questão da redução do uso de gases com alto potencial de efeito estufa, né, e novamente os fluidos inflamáveis voltaram a ter a seu foco, né? Então a gente vê sistemas menores, refrigeração doméstica já está utilizando muito aqui no Brasil, alguns sistemas também de pequeno porte, refrigeração comercial também já estão utilizando hidrocarboneto, né? Mas eu acho que assim a indústria e o desenvolvimento da tecnologia ela sempre vai estar buscando, né, soluções mais eficientes, soluções mais seguras, né, e agora mais sustentáveis, né? Então, enquanto o hidrocarboneto, os fluidos inflamáveis puderem agregar essas propriedades, né, ele vai ser uma solução, né? A gente fala hoje, inclusive, existe uma categoria nova de fluidos, são as famílias, a família que a gente está chamando agora de A2L, são os fluidos levemente inflamáveis, é uma categoria nova, até pouco tempo atrás não existia essa categoria, e ela traz um futuro promissor, né? Porque acho que justamente vai tentar unir, né, o que tem soluções que possam trazer sustentabilidade, que é um ponto crítico agora, pode trazer a questão da eficiência e administrar melhor a questão da segurança, né? Então, é uma possibilidade e acho que é algo que a gente vai ouvir cada vez mais, tá? Bacana. E eu vejo que a emenda de Kigali, ela foi
ela tem sido importantíssima para essa aplicação de novos refrigerantes, até mesmo para a criação dessa nova classificação A2L, né? E eu sei que o Brasil é signatário da emenda de Kigali. Como é que está a aprovação dela no Congresso Nacional? Você sabe se tem caminhado a contento e se existe alguma data prevista para o Brasil assinar no Congresso? Legal, legal a pergunta, é totalmente pertinente ao momento, né, que a gente vive. Como você falou, o Brasil é signatário do Protocolo de Montreal, da emenda de Kigali, inclusive, foi assinado em 2016. Na época, o presidente era o Temer, né, e ele assinou o compromisso do Brasil, né, a diplomacia brasileira assinou esse acordo. Agora, falta ainda a ratificação do acordo como marco regulatório nacional. Tá? E esse é um problema, porque enquanto a gente não tem a lei aqui no Brasil, muitas das ações de preparação, de planejamento, definição da estratégia da mudança, ela fica emperrada, ela fica parada, porque os órgãos executivos, né, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, todos os órgãos, eles precisam desse marco regulatório para começar a desenvolver um plano, né, e começar uma discussão mais a fundo com as entidades, com a sociedade e com o setor, né. A lei, ela tramita no Congresso Nacional hoje, ela está como a lei 1100/18, ela já inclusive foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Ela está pronta para ser aprovada praticamente, falta o presidente da Câmara colocar em pauta para o Congresso analisar e aprovar, né? Ou considerar, fazer suas considerações. Recentemente, até a Frente Parlamentar Ambientalista, que é liderado pelo o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, ele pediu em caráter de urgência a aprovação da lei, né? Porque o acordo ele já define, inclusive, compromissos que o Brasil firmou a partir de 2024, né? E a gente já está no final de 2021, então o tempo está rodando, o tempo está ficando mais limitado para a gente fazer um plano mais elaborado, né, para o setor. Então, tudo isso é preocupante, né? O timing para aprovação disso vai depender do governo, né? Acho que a questão toda a urgência das agendas. Existem aí agendas que acabam se sobrepondo sobre essa agenda ambiental. A gente tem uma expectativa que agora, né, em novembro, a gente vai ter a COP26, né, o encontro das nações para a discussão justamente dessa questão da mudança climática. Isso pode ser um catalisador, né, um motivador, um incentivador para que o Congresso se sensibilize e que coloque essa pauta como prioridade, né? Então, além da questão da emenda de Kigali, existe o próprio acordo brasileiro na agenda do Acordo de Paris, né? Então, está tudo meio que relacionado. Então, talvez em novembro a gente tenha alguma a expectativa de que essa agenda possa vir a ter uma prioridade e aprovada. Sendo aprovada, eu acho que todo, né, o mercado, todo o setor começa a se movimentar para o planejamento e para o plano de transição. Tá? Bom, espero que a gente consiga mesmo aprovar o quanto antes para ajudar, né? Cada país tem a sua responsabilidade nessa questão ambiental global, né? E com relação ao continente americano, o Brasil está bem alinhado com o encaminhamento que o nosso continente está dando para essa questão? O Brasil, Samir, pela sua relevância, né, como economia, com o seu tamanho da sua população, eu acho que a gente está atrasado. Tá? Logicamente, não estou só nos comparando Estados Unidos, Canadá, que são países que, inclusive, estão num grupo diferente, né, da emenda de Kigali, eles estão com o cronograma dos países desenvolvidos mais acelerado, ele tem metas mais agressivas de redução. Mas quando a gente até se compara com países em desenvolvimento, como o México, até mesmo a Argentina, né, a gente está ainda com essa agenda atrasada. A gente ainda não ratificou, a gente não aprovou o marco regulatório nacional. E México, por exemplo, ele já tem um plano detalhado, já tem
claro ali aonde vai ser o primeiro foco, né, da mudança. A Argentina já criou um sistema de controle de importações de produtos de alto potencial de aquecimento global, já também aprovou o marco regulatório nacional. E aí outros países também, né, Equador, vários outros países também já estão trabalhando. Então, acho que o Brasil, a gente está atrasado no processo, a gente depende dessa aprovação do Congresso para a gente poder envolver, né, os setores e os órgãos executivos para se trabalhar nessa agenda. E a gente está ficando sem tempo, porque em 2024, né, é o que eu falei, o protocolo já estabelece uma meta para o Brasil, e quando a gente toma as decisões num curto espaço de tempo, nem sempre são as melhores decisões, né? Então, isso é um pouco preocupante, e por isso que a gente está tentando sensibilizar, né, políticos, a sociedade, de que essa agenda é uma agenda importante para o Brasil. Tá? Sem dúvida, a agenda é importantíssima. Não só o Brasil, como a América Latina, como o continente americano está atento, como você bem disse, até um pouco à frente de nós, né? E a União Europeia está bem à frente, né? Ela já tem a regulação dos gases F, gases fluorados, já há alguns anos. E como é que está essa redução na Europa, na União Europeia? Como eles saíram na frente, eu acredito que eles já devem ter enfrentado alguns problemas que poderiam até ajudar a gente nessa implantação. Você sabe dizer quais foram os principais problemas e o que está indo bem, né? Enfim, você poderia falar um pouco sobre isso? Claro, Samir. O exemplo da União Europeia, né? Acho que eles têm a regulamentação chamada lá F-Gas, você bem comentou, eles priorizaram, né, essa agenda e já estão nesse processo já faz vários anos. Então, talvez muito se aprendeu, né? E eu acho que a gente tem que usar desse aprendizado, né, a experiência para a nossa região, inclusive, né? Então, a gente fala que o Brasil, né, quer crescer, quer ser uma potência mundial, né? A gente vê o exemplo, né? Acho que talvez as grandes inovações, né, no setor de HVAC estão surgindo na Europa como fruto justamente dessa regulamentação mais restritiva para produtos de alto potencial de aquecimento global, né? Então, esse ambiente criou, né, novas tecnologias, novos desenvolvimentos, onde mais se testa, né, fluidos refrigerantes alternativos, novas moléculas, novos produtos, né? A molécula hoje, que é conhecida como HFO 1234YF, né? Ela foi desenvolvida justamente para atender uma demanda, uma agenda mais crítica da Europa para o setor automobilístico, né? A agenda, a F-Gas impôs, né, a primeira aplicação, né, a substituir o fluido de alto potencial de aquecimento global, justamente a aplicação de sistema de ar-condicionado, né, do veículo, e o HFO veio justamente para cobrir essa agenda, né? Então foi a partir daí que surgiu uma nova molécula, né? Acho que outros exemplos, né? A questão da reciclagem, né? Também acho que é um exemplo que dá certo lá na Europa. Acho que um outro tema na Europa existe ali o custo, né, de fluidos de alto potencial de aquecimento global, né? Aumentaram muito, né? Eles criaram um mercado, né, de carbono onde produtos com alto potencial de aquecimento global têm um preço muito mais elevado, né, e compatibilizou melhor soluções alternativas com menor potencial de aquecimento global, né? Então, acho que são exemplos que poderiam ser aplicados, né, em países como o Brasil, e acho que vai entrar nessa discussão, né, justamente a partir do momento que a gente tiver esse marco regulatório local, né? O que a gente talvez você fez uma boa pergunta, o que não deu certo, né, lá na Europa e que é um aprendizado. A gente viu muito, até em função dos preços dos fluidos refrigerantes lá terem se elevado e criou um mercado de reciclagem, né, mais interessante. A reciclagem passou a ter um valor econômico mais interessante, né? Ao mesmo tempo criou um mercado de contrabando bastante relevante, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, né, para quando a gente começar a trabalhar no nosso mercado aqui.
para justamente evitar, né, produtos contrabandeados. Você acaba, inclusive, incentivando a emissão de produtos, né, de alto potencial, né, o fato de você ter mais produtos no mercado, né, cria ali essa oportunidade. Então, acho que é um aprendizado que a gente pode também levar para a nossa região quando formos colocar aí as nossas diretrizes. Tá? Interessante essa questão do contrabando, né? Realmente é importante ficar atento, porque pode até introduzir Exato. fluidos com a qualidade baixíssima, né? E vão impactar em rendimento dos equipamentos, até riscos para a saúde, não só dos ocupantes, mas como também de quem está operando e mantendo o equipamento, né? Então, realmente é um ponto preocupante. Agora, falando dos fluidos A2L, como você bem disse, são uma classificação recente, né, mais recente, e falando da Europa e da Ásia, que já estão à frente, o que eles aplicaram, fizeram certo, especificamente falando desses fluidos? Legal, Samir. Eu acho que assim tem a gente ainda a nível global a gente ainda está aprendendo muito sobre a 2L, tá? Mesmo acho que mesmo para a Ásia e até para a Europa ainda a gente está num processo de aprendizado de como se trabalhar com fluidos A2L, tá? Ah, eu acho que um ponto importante, né, da aplicação dessa nova tecnologia nesses países pioneiros está na questão da normatização e padronização, né? As normas, todas elas, estão sendo revistas para se contemplar fluidos A2L, né? E aí tem que se criar uma nova categoria, né? Até então a própria norma de fluidos refrigerantes conhecia apenas A1, A2, A3, né? Então teve que se criar o A2L, uma classificação intermediária, né? E todas as normas, né, interligadas estão sendo, muitas delas ainda estão sendo, inclusive, revisadas, né? Algumas já foram revisadas, mas muitas ainda estão sendo revisadas. A gente tem um exemplo até, códigos de edificação, né? Que a questão do ar condicionado tem que ser revisto, né? Em alguns casos, alguns países têm normas específicas, né, de ar condicionado, e aí tem que se olhar toda essa questão do A2L. Então, é um processo de aprendizagem que os países estão super envolvidos e super e trabalhando fortemente para que seja uma opção, né, como a opção para as indústrias a utilizarem, né. Outro ponto que eu acho que é importante, né, não se pode só olhar a questão da sustentabilidade, ela está super conectada com a eficiência energética, né. Esse foi um aprendizado, acho que muito na Europa. Não adianta você ter uma solução que tem ali o efeito direto que a gente fala, né, a emissão, né, o impacto gerado pela emissão por si só, né. Eu tenho que olhar também a questão de quanto consome, né, essa tecnologia, consome de energia, né, essa tecnologia que eu estou adotando. Então, não adianta eu colocar uma solução que tem um impacto direto pequeno, mas um consumo de energia alto, né, e quando eu somo o efeito direto, que é justamente pela emissão do gás, mais o efeito indireto, que é pelo consumo de energia, a soma dos dois ela tem que ser interessante, né? Um sistema de refrigeração, né, o consumo de energia de um sistema de refrigeração que funciona ali no mercado 24 horas por dia, né, tem um peso muito maior do que a emissão direta, por exemplo, né, do gás refrigerante. Então, acho que esses dois componentes também foram bastante se aprendeu muito, né, na transição da Europa e do Japão para a adoção de fluidos A2L, né, olhando a questão da eficiência energética. Além, logicamente, só para terminar essa pergunta, acho que a questão de treinamento, mão de obra qualificada também reforça, né, que você passa a trabalhar com fluido que tem alguns riscos a mais, né, diferente do fluido não inflamável, o fluido A1. Então, eu tenho que ter toda uma adaptação da mão de obra que está acostumada a trabalhar com um tipo de produto e como eu adequo eles a trabalhar com fluido levemente inflamável, ok? Ótimo, ótimo. Concordo. Essa questão da qualificação da mão de obra é importantíssima também, né? Agora, voltando um pouco
não só falando de A2L, mas dos fluidos de uma forma geral, né, na União Europeia. Tem uma lista de proibições de fluidos. Né? Você acha que essa lista ela vai ser ampliada, ou seja, eles vão incluir mais produtos que não vão poder ser comercializados ou aplicados? Sim, eu acho que a F-Gas ela definiu, e inclusive isso está sendo adotado por alguns países, não só a Europa, tá? E aí, vamos dizer, só para colocar o contexto, né, a Europa ela definiu limites de GWP, né, de acordo com a aplicação. Né? E aí, o que ela fez? Logicamente, ela buscou entender se havia ou não opções tecnológicas disponíveis comercialmente, né? E se disponíveis, né? Ok, a gente pode estabelecer um cronograma mais acelerado para aquela aplicação, né, ou não. Então, dando um exemplo aqui entre os extremos, a primeira aplicação que a F-Gas priorizou foi justamente do sistema de ar-condicionado automotivo. Por quê? Porque existia uma solução alternativa disponível com sustentabilidade, né, com o impacto climático muito baixo. Né? Então, ela colocou como o cronograma mais agressivo que ela tinha, e hoje 100% da produção de veículos na Europa já utilizam soluções com GWP menor que 150. Né? Por outro lado, se a gente olha, por exemplo, sistemas de grande porte de refrigeração comercial, né, racks, por exemplo, aqueles sistemas maiores, ela já colocou um cronograma diferente, ela estabeleceu limites de GWP muito maiores, né? Só que ela entendeu que as indústrias se poderia desenvolver, né, ao longo do tempo, soluções com GWP menor. Então, aí foi justamente onde ela definiu, ok, eu não tenho de cabeça exatamente quais são os limites, mas eu vou exemplificar apenas para dar ideia, né? Mas vamos supor, até 2020, podia-se utilizar fluidos com refrigerantes com GWP de até 1.500, né? A partir de 2024, o GWP tem que passar a ser menor que 150, né? Como exemplo, eu posso estar errado nos ranges, mas a lógica foi bem essa, né? Isso vale para ar-condicionado, para os seus diferentes tipos de aplicação, vale para refrigeração comercial, vale para ar-condicionados automotivo e até refrigeração doméstica. Então, ela estabeleceu um cronograma e, na medida em que as indústrias, o setor vai desenvolvendo tecnologias, ela vai restringindo o GWP, né, para chegar em soluções mais sustentáveis a longo prazo. Né? Então, ela está com muita folga, está atingindo todas as metas de Kigali, né, a União Europeia. E, de novo, é onde a gente pode extrair muito aprendizado, com certeza, para a gente aplicar aqui no Brasil. Tá? Ótimo. Você tem falado bastante em sustentabilidade, né? A gente está dando exemplos de aplicações. Quais são os principais critérios para aplicação, escolha de aplicação de fluidos refrigerantes? E não só isso, mas também como escolher um fluido refrigerante mais sustentável nessa aplicação? Uhum. Excelente pergunta, Samir. Essa é a pergunta que os nossos cientistas aqui fazem todo dia. Eles, né, desenvolvem moléculas, soluções, misturas novas. E a gente tem aqui uma pirâmide aqui que a gente tenta seguir. Né? Eu vou colocar aqui os eixos, né, dos critérios. O primeiro, com certeza, que a gente falou agora, é meio ambiente. Né? A gente desenvolveu uma solução que tem um potencial maior, né, de potencial de aquecimento global maior. Então, acho que tudo está focado em como reduzir o impacto ambiental, junto, né, com a questão da segurança. Então, esse acho que é um dos eixos importantes. Performance e eficiência energética, com certeza, né? E a gente acabamos de falar que a eficiência energética está relacionada com o meio ambiente. Então, a gente consome energia, essa energia vem de alguma fonte, né? Pode ser uma fonte mais poluidora ou menos poluidora, mas ela com certeza tem um impacto ambiental, né? Então, quando eu reduzo o consumo de energia, eu estou ajudando o meio ambiente em qualquer lugar que eu esteja, tá? Então, acho que isso é importante.
E aí tem um outro elemento que é chave, é a questão da disponibilidade comercial, né? A gente sabe, né, a refrigeração, ela existe, a cadeia do frio, né, ela é crítica para qualquer país, para qualquer economia, porque eu preciso levar alimento para os lugares mais remotos, né, do mundo. Aqui no Brasil, né, a gente tem um exemplo, as regiões do norte que estão ali longe, com vias extremamente com acesso extremamente difícil, né? Como eu garanto, né, um fluido refrigerante disponível naquela região? Um supermercado, né, ele, quando quebra um sistema, eu preciso repor esse gás refrigerante rápido, né? Então, como essa logística, essa disponibilidade comercial, ela é crítica. A gente sabe o quanto isso é crítico. Então, toda a logística, não só do frio, mas também de como atender, né, o componente utilizado na cadeia do frio, ele também é importante. E aí entra o fator que a gente chama aqui de custo total de propriedade, né, que é o custo associado ao sistema, né, que envolve o investimento, envolve o custo da manutenção, envolve o custo de operação, né, entra aquilo que a gente falou também da eficiência energética, e aí essa equação é onde eu somo tudo e eu tenho um custo total. Então tem que ser todas essas variáveis têm que fazer sentido, né, para a realidade do setor, para a realidade das empresas, dos nossos clientes. Então, são basicamente esses critérios que a gente usa para desenvolver um fluido refrigerante. Muito bom. Você falou bastante nos custos, né? Falou em manutenção também, e eu entendo que, se não a maior parte, mas boa parte dos custos de um sistema de refrigeração, ar-condicionado, são ao longo da vida útil dele, né? Da manutenção. A parte de projeto e instalação, ela acaba sendo mínima dentro dessa avaliação da vida da instalação, né? Então, pensando nisso, e Exato. pensando também, voltando aqui para o fluido A2L, em comparação com o fluido A1, que é o inflamável, né? Quais são as implicações de custos na manutenção e manuseio desses fluidos, comparando um com o outro? Legal, legal, Samir. Assim, o A2L, né, apesar dele ele ter um risco associado menor do que um fluido A3, né, que é o fluido inflamável, perante, por exemplo, entidades de transporte, regulamentações de transporte, né, ele não entende ainda o que é o A2L. Dando como exemplo, o Corpo de Bombeiros, para ele entende um fluido é inflamável ou não inflamável. Para ele não existe ainda o fluido levemente inflamável. Então, quando a gente trata do fluido A2L, quando a gente transporta, né, quando a gente acondiciona numa embalagem, tudo isso tem que ser tratado como se fosse um fluido inflamável. Tá? Então, quando eu faço uma logística, uma entrega de um fluido A2L, eu tenho que tomar o mesmo cuidado que um fluido inflamável, tá? Um fluido A3. Para um operador, um técnico de manutenção, ele tem uma segurança, um risco associado ali, né, diferente do fluido A3. Né? Da mesma forma, um projetista, né, que está fazendo um sistema novo, quando ele faz um projeto com fluido A2L, ele tem uma flexibilidade maior para se trabalhar, né? Inclusive na questão, e talvez seja a maior vantagem dos fluidos A2L, é na questão da carga que eu posso utilizar dentro do meu projeto. Isso dá para o projetista uma facilidade maior no dimensionamento, né, da capacidade, da eficiência energética do sistema, do tamanho do sistema, né? Então, essa é uma das vantagens do fluido A2L em relação ao fluido A3, né? E logicamente, sempre olhar, né? Isso eu acho que a gente já faz com fluidos A1, fluidos não inflamáveis, mas a gente vai ter que ter a disciplina de fazer, a gente deve ter essa disciplina com fluidos A2L, que é garantir, né, que você fez uma análise de risco do seu processo, né, que deveria ser feito com fluidos A1 também, tá? Não que isso tira
a responsabilidade, mas o A2L, a gente deveria analisar essa área é uma área ocupada, é uma área não ocupada, é uma área que tem pessoas transitando, é uma área próxima a uma fonte de ignição. Tudo isso faz parte dessa análise de risco de processo. E a gente vai ter que olhar isso, com certeza, com mais atenção quando a gente trabalha com fluidos A2L. Tá? São basicamente esses cuidados, Samir. De novo, acho que, e aí, de novo, a gente está aprendendo muito, né? Acho que tem essa questão das normatizações, que elas estão sendo revistas. Isso vai dar um direcionamento melhor, né? Tanto para o técnico como o projetista, de como utilizar os fluidos A2Ls. Isso a gente vai aprendendo, né? À medida em que essas normas estão sendo revisadas também. Tá? Excelente. Arthur, eu queria agradecer o teu tempo, em nome do Chapter Brasil da ASHRAE. Obrigado pela aula, uma verdadeira aula sobre refrigerantes, especialmente refrigerantes inflamáveis, legislação também. E espero que quem esteja nos ouvindo tenha gostado tanto quanto eu gostei, tenha aprendido tanto quanto eu aprendi. E é isso, Arthur. Mais uma vez, muito obrigado. E eu desejo boa semana para você, bom trabalho e para os nossos ouvintes também. Com certeza, Samir. Eu que agradeço, né, você, a Ashley, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias. Estamos aprendendo juntos. Vou acompanhar também os próximos Tech Talks de vocês aí. Conta com a gente. Estamos juntos nessa jornada aí. Muito trabalho. O que não falta é trabalho, né? Acho que tudo isso está criando uma dinâmica onde os profissionais, né, do setor HVAC vão ser chaves para direcionar, né, as soluções, as melhores tecnologias para fazer um mundo mais sustentável. Então, conta com a gente, estamos à disposição e muita saúde para todos aí. Muito obrigado, Arthur.